No vídeo de hoje eu quero falar sobre quando que o Bitcoin pode se tornar o maior ativo do mundo, superando o ouro em capitalização de mercado em market cap. Com isso, eu vou dar uma olhada aqui em algumas informações, alguns dados, algumas notícias e vou utilizar aí também o ChatGPT, uma inteligência artificial, então para tentar projetar este momento onde a capitalização de mercado do Bitcoin, o valor total aí do ativo Bitcoin vai ultrapassar o ouro. Então, se você curte o conteúdo do canal, já deixe seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal e fique à vontade na seção dos comentários. Então, para vocês se situarem, o preço do Bitcoin está em 108 mil dólares, próximo de 109 mil dólares. Ele acabou de bater a alta histórica aí do preço do Bitcoin, 111 mil dólares e alguma coisa, e agora aí está próximo dos 109 mil dólares. E essa notícia aqui recentemente, então, de quando o Bitcoin está valendo 111.500 dólares, menciona que ele voltou a ser o quinto maior ativo do mundo. Então, dando uma olhada aqui na lista de maiores ativos do mundo, temos em primeiro lugar o ouro, com um market cap aí de 22 trilhões. Em segundo lugar, a Microsoft, depois a Nvidia, aí, a Microsoft com 3,3 trilhões, Nvidia com 3,2, a Apple com 3 trilhões e aqui o Bitcoin em quinto lugar, então, que passou a Amazon, pelo menos quando o preço do Bitcoin estava em 111.500, mil dólares, certo? Passando então por pouco a Amazon, que está aqui em sexto lugar, então, com 2,1 trilhões. E depois a gente tem o Google, a gente tem a Prata, a gente tem a Vanguard, o ETF, e aqui a gente tem a Saudi Aramco. Então, os 10 maiores ativos do mundo, o Bitcoin já está no quinto aí, então é incrível, é realmente impossível aí ignorar o Bitcoin. Algumas pessoas dizem, será que o Bitcoin vai dar certo? Será que não vai dar certo? Pô, o Bitcoin já é o quinto maior ativo do mundo. Será que ele precisa chegar aí no topo para que as pessoas comecem a levar a sério aí e perceber o potencial do Bitcoin? Enfim, algumas pessoas vão perceber aí e vão pagar o preço que merecem para o Bitcoin, certo? Bom, um disclaimer básico aqui do canal, que eu sempre faço, é que isso não é uma dica de investimentos, isso já deveria ser óbvio aí para quem acompanha o canal, para quem está chegando e é novo aqui no canal, então fica o disclaimer. E seguindo aqui, então, qual que é o objetivo aqui? O objetivo é descobrir quando que o Bitcoin vai passar não só a Apple, a Nvidia e a Microsoft em capitalização de mercado, mas também o ouro. E observem que o ouro está muito distante desses outros ativos. Então a gente tem 22 trilhões de dólares para o market cap do ouro, contra em torno de 3 trilhões aqui para o segundo lugar, que é a Microsoft. E também o ouro, ele vem se valorizando, então o ouro está próximo da máxima histórica aí em valor, então ele também vem se valorizando. Um dos motivos pelo qual isso vem acontecendo é o seguinte, então basicamente a gente está presenciando ao vivo o colapso das moedas fiduciárias. Os Estados Unidos já têm mais de 36 trilhões de dólares de dívida, provavelmente essa dívida não será paga, e todo o sistema fiduciário que existe, pelo menos desde 1971, com o final do acordo de Bretton Woods, é baseado na dívida. Então a gente tem políticos, burocratas cada vez mais emitindo dívida, se beneficiando nesse processo, e hoje em dia a gente tem uma dívida aí que já supera o PIB em vários países e que dificilmente será paga. Então, além disso, a gente tem uma desvalorização das moedas fiduciárias, do dólar, do real, do euro e de todas as outras moedas fiduciárias. Algumas estão colapsando mais rápido, outras estão colapsando mais devagar, mas o fato é que todas tendem ao seu valor real, que é zero. Só que muitas pessoas ainda não se deram conta que isso está acontecendo. Então este é o cenário, e a gente tem aí então algumas alternativas de sistema financeiro aí global. As únicas que eu entendo que podem fazer algum tipo de sentido é o ouro, claro que já foi historicamente uma reserva de valor durante milênios, a gente já passou por padrão ouro e, inclusive, boa parte dos períodos de autodesenvolvimento aí na história da humanidade foram períodos onde a humanidade adotava o ouro como uma medida de lastrear a moeda, de impedir aí a impressão de dinheiro desenfreada, a inflação desenfreada aí por parte de políticos, burocratas e banqueiros. Então, hoje em dia, nós não estamos mais nesse sistema, não à toa que desde 1971, quando acabou aí essa paridade do dólar com o ouro, o número de crises financeiras aumentou bastante. Então, a gente teve várias crises, mais recentemente, em 2020, 2008 e nos anos 2000. E não à toa, justamente porque é muito mais fácil manipular taxa de juros, preço do dinheiro,
e expansão na base monetária, causando bolhas, inflando a economia e fazendo com que investidores tomem decisões erradas ao longo do tempo. E é claro, então, uma alternativa mais nova aqui, o Bitcoin. Ambos os ativos vêm se valorizando bastante, mas o Bitcoin é um ativo mais novo, saiu do zero, então se valorizou muito mais rápido. E é uma tecnologia aí que promete aí muito potencial em termos de substituto para o padrão financeiro global. E se isso continuar, então se essa tendência continuar, pode ser que ele aí absorva boa parte do valor de vários outros ativos, inclusive do ouro, das moedas fiduciárias, que é um mercado aí de trilhões de dólares, um mercado gigantesco, então ainda tem muito espaço aí, potencialmente, é claro, para o Bitcoin avançar. Então são esses dois sistemas, basicamente, que eu imagino, com algumas diferenças, né? Então, particularmente, eu acho que o Bitcoin, em termos de vantagens e desvantagens, tem talvez mais vantagens em relação ao ouro, porque a gente já passou por um padrão ouro e a gente acabou caindo aí na armadilha das moedas fiduciárias. Mas, enfim, eu não vou entrar nessa discussão especificamente aqui, a discussão é quando que o Bitcoin vai conseguir passar o ouro aqui, então, nesse cenário que a gente está presenciando. Bom, então vamos dar uma olhada aqui. Antes disso, sobre moedas, como é que se chamam? As Digital Central Bank Currencies, né? As moedas de bancos centrais, basicamente. Então, aqui no Brasil a gente tem a DREX, desculpa, CBDCs, né? Central Bank Digital Currencies. Então, algumas pessoas apontam as CBDCs como alternativa ao sistema fiduciário que está falido. Só que, na minha visão, isso não parece fazer nenhum sentido, porque, na verdade, é uma pioria, digamos assim, né? É o mesmo sistema, com os mesmos problemas, só que ainda pior. Então, com uma moeda digital de Banco Central, a gente ainda tem centralização, a gente ainda tem possibilidade de expansão da base monetária, manipulação da taxa de juros, na verdade, ainda mais do que a gente tem hoje. Então, a gente tem mais problemas financeiros e econômicos, a gente tem todos os problemas atuais e mais alguns aí, como medidas totalitárias que podem ser tomadas por políticos e burocratas que vão impedir ainda mais a liberdade das pessoas. Então, eles podem, por exemplo, programar o dinheiro para que ele seja utilizado somente onde políticos e burocratas querem. É basicamente a escravidão total aí da humanidade se esse sistema vencer, digamos assim, das moedas digitais de bancos centrais. É claro que eles já estão tentando fazer isso, pode ser que eles consigam durante algum tempo, mas eu espero que eles não consigam, ou se isso for possível, que isso não dure muito, né? Porque, na verdade, isso seria uma extensão aí piorada do sistema das moedas fiduciárias, então não resolve problema nenhum, não tem nada a ver, não tem nenhuma relação, né? O Bitcoin com essas moedas digitais de bancos centrais, na verdade, são sistemas totalmente opostos. Bitcoin é uma alternativa da liberdade, da descentralização, que tira o poder de políticos e burocratas, não à toa ele desagrada tantas pessoas. Bom, então, dito tudo isso, vamos dar uma olhada aí nesse aspecto do Bitcoin, quando que potencialmente ele pode ultrapassar o ouro em valor de mercado. E eu fiz aqui algumas correções, porque o ChatGPT ele ainda se perde um pouco, então eu coloquei o valor de market cap do ouro, que é de 22 trilhões de dólares, que eu coloquei aqui de acordo com essa matéria da Livecoins aqui, que mostra, num período bem recente, então, o market cap do ouro. Beleza, então vamos dar uma olhada aqui na análise Bitcoin versus ouro. Quanto tempo até o Bitcoin ultrapassar o ouro em valor de mercado, considerando aí o market cap de 23 trilhões de dólares para o ouro? Bom, primeira coisa então, vamos dar uma olhada no market cap atual em maio de 2025. Do ouro a gente tem 22 trilhões de dólares e do Bitcoin a gente tem 2,1 trilhões, com Bitcoin em torno de 108 mil dólares no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então o Bitcoin representa hoje em torno de 9,5% do valor do mercado de ouro, quase 10% aí do mercado de ouro. Bom, ponto número 2, então, o que precisa acontecer para o Bitcoin ultrapassar o ouro? O Bitcoin precisa chegar a aproximadamente $1 milhão para ter o mesmo market cap do ouro. E quando que o Bitcoin pode atingir, então, esse preço? Com base nos ciclos projetados anteriormente, então eu já fiz algumas projeções aqui com o auxílio do ChatGPT para preço do Bitcoin, considerando os ciclos do Bitcoin, e o que a gente tem aqui? A gente tem ciclos estimados de 4 em 4 anos. Lembrando, isso não é uma dica de investimentos, é apenas aí uma estimativa que pode estar totalmente errada, inclusive eu quero saber a opinião de vocês nos comentários, que eu acho bastante interessante, e é através dessas sugestões, dúvidas e opiniões que eu também penso em
ideias para novos vídeos. Então, a questão da relação ouro e Bitcoin é algo que o pessoal comentou bastante em vídeos anteriores. Então, muito legal. Continuem fazendo isso para que a gente saiba aí quais são os assuntos de interesse de vocês. E os ciclos aí do Bitcoin, eles geralmente giram de 4 em 4 anos e tem a ver com o período de halving. O halving acontece no Bitcoin de 4 em 4 anos, que é o momento onde as recompensas dos mineradores são reduzidas pela metade. E os ciclos de alta e baixa do Bitcoin geralmente refletem esse mesmo período, que é de 4 em 4 anos. Então, estamos presenciando aqui um ciclo agora em 2025, com preço estimado aqui para o momento de alta do Bitcoin entre 150 e 250 mil dólares. Com market cap estimado aí por esse preço entre 13 e 5 trilhões de dólares. Então observem que se isso acontecer, o Bitcoin já pode passar aqui, se chegar em 5 trilhões de dólares, por exemplo, de market cap, o Bitcoin pode ser o segundo ativo mais valioso do mundo, passando Microsoft, Nvidia, Apple, Amazon, Google e por aí vai, o que é muito interessante aqui. Ele vai estar aí em segundo lugar, perdendo apenas para o ouro. Já talvez nesse ciclo de 2025 isso seria incrível. Bom, próximo ciclo aqui em 2029, com o preço do Bitcoin entre 500 mil dólares e 1 milhão de dólares. Então aqui já chegaria próximo do market cap do ouro, entre 10 tri e 21 trilhões. Só que provavelmente o ouro vai se valorizar, certo? Então aqui no próximo ciclo, 2033, o modelo aqui está estimando o preço do Bitcoin entre 2 e 4 milhões de dólares, com market cap estimado de 40 trilhões a 80 trilhões de dólares. Então, conclusão, se o Bitcoin atingir 1 milhão de dólares até 2029, ele iguala o ouro em valor de mercado nesse ciclo, mas isso está considerando que o ouro não se valorize, então eu suponho aqui, mesmo considerando esse modelo, que seja depois disso. Bom, ponto número 4. Fatores que podem acelerar esse cenário. Uma crise da dívida soberana, impressão de dinheiro em massa, como o quantitative easing, que já aconteceu aí em 2008 e em outros momentos depois disso, com vários bancos centrais nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Desconfiança crescente nas moedas fiduciárias, adoção institucional e estatal do Bitcoin como reserva, confisco, taxação ou escassez de ouro físico. Então, tudo isso aí pode acelerar esse cenário. Escassez de ouro físico, na verdade, seria um motivo para o preço do ouro talvez subir, mas enfim, como a gente está falando de capitalização de mercado, ele colocou aqui como um fator que pode acelerar esse cenário. Então, conclusão direta, o cenário aqui então, quando o Bitcoin ultrapassa o ouro. No cenário conservador, em 2033 ou depois, com adoção lenta e institucional. Realista, ainda em 2029, no topo do próximo ciclo, mais crise monetária. Lembrando que aqui ele não está considerando a valorização do ouro, então acho que seria mais realista aí esse cenário o cenário conservador, digamos assim. E agressivo, então, 2027, com crise global mais corrida por ativos escassos. Bitcoin é 1 milhão, igual ao market cap do ouro hoje, certo? Então, resumindo uma frase, se o Bitcoin mantiver a sua trajetória e o mundo entrar em uma crise de confiança no sistema fiduciário, ele pode ultrapassar o ouro entre 2029 e 2033, ou antes, se houver uma ruptura financeira global. Só que agora eu vou colocar aqui, então, pensando no cenário onde o ouro continua se valorizando, e vamos dar uma olhada aqui no qual que é o cenário que ele projeta, certo? Então, considere agora um cenário onde o ouro se valoriza também. Então vamos dar uma olhada aqui, qual que é a projeção, considerando a valorização do ouro também. Então aqui seguindo, né, a gente tem o cenário atual, que a gente já mencionou antes, e aqui a gente está supondo então que o ouro também se valorize. Então vamos dar uma olhada aqui, bom, em 2025 a gente tem mais ou menos o cenário que a gente tem hoje, mas aqui em 2029, então, o market cap do ouro em 28 trilhões de dólares, a gente precisaria de 1 milhão e 300 mil dólares por Bitcoin, certo? E em 2033, com 35 trilhões aqui de capitalização de mercado do ouro, 1,66 milhões de dólares por Bitcoin, certo? Então, as projeções aqui ficam um pouco diferentes, e, novamente,
com a estimativa mais próxima aqui, não no ciclo de 2029, mas no ciclo de 2033 aí, onde o market cap do Bitcoin já é bem mais considerável, já é bem maior que o market cap atual do ouro. Então, aqui ele menciona, né, quando o Bitcoin pode ultrapassar o ouro nesse cenário. Se o Bitcoin subir para 28 trilhões de market cap até 2029, o Bitcoin pode passar aí de 1,33 milhão de dólares por Bitcoin, isso é possível no topo de 29, se o Bitcoin se valorizar entre 5 e 10 vezes. Mas se o ouro subir aí para 35 trilhões de market cap até 2033, o Bitcoin precisa superar 1,66 milhões, e com as projeções atuais, o Bitcoin pode atingir isso até 2033. Bom, o que pode favorecer o Bitcoin ultrapassar o ouro? Autocustódia simples e global, transferência sem fronteiras. Aqui ele está colocando vantagens aí, na opinião dele, do Bitcoin em relação ao ouro. Então, autocustódia simples e global, de fato. Transferência sem fronteiras, também de fato. Oferta imutável, 21 milhões de unidades, também de fato. O ouro ele tem uma escassez física, mas a quantidade de ouro pode aumentar se novas reservas forem descobertas, se o preço aumentar pode justificar a mineração em locais onde não é justificável economicamente com o preço atual e por aí vai. Transferência e auditabilidade e jovens que preferem Bitcoin em relação ao ouro. Então são de fato fatores bem interessantes aqui para favorecer, digamos assim, o Bitcoin em relação ao ouro. Então, segundo aqui a conclusão do próprio ChatGPT, o Bitcoin tem vantagens estruturais que com o tempo pode atrair parte da demanda que hoje está no ouro. Lembrando que eu não fiz nenhum treinamento aí para ele chegar nessas conclusões especificamente, pelo menos não nesse chat. Conclusão com o ouro valorizando junto, então, cenário conservador, market cap do ouro aqui de 28 trilhões até 2019. Então, Bitcoin pode ultrapassar talvez em 2019, mas seria necessário aí 1,33 milhões de dólares por Bitcoin. Então, o mais realista aqui ficou então em 2033, provavelmente em 2033, com 35 trilhões de dólares aí do market cap do ouro e o Bitcoin valendo 1,66 milhões, o que já é mais factível aqui e agressivo, então 40 trilhões de dólares market cap do ouro, e daí nesse caso o Bitcoin necessário seria de 1,9 milhões por Bitcoin, preço do Bitcoin, né? Que é possível com uma crise forte. Então, resumo em uma frase: mesmo com o ouro se valorizando, o Bitcoin pode ultrapassar o ouro em valor de mercado entre 2029 e 2033, ou seja, um pouquinho depois da projeção anterior. Se continuar a crescer como um ativo de reserva global, e especialmente se houver aí uma ruptura no sistema monetário global atual, que eu acho que é quase inevitável que aconteça. A pergunta que fica é que a gente não sabe muito bem como é que o ouro e o Bitcoin vão se comportarem nos próximos anos. O ouro é um ativo muito mais antigo, então talvez um pouco mais previsível, e o Bitcoin aí surge como uma grande potencial alternativa, e a gente vai descobrir então se essa alternativa vai ser boa o suficiente, vai ser o novo sistema de reserva global. Bom, então é isso, eu vou ficar aí de olho, vou ler todos os comentários aí desse vídeo provavelmente, então coloquem a opinião de vocês. Será que entre 2029 e 2033 é um período razoável para o Bitcoin se tornar o maior ativo global, ultrapassando o ouro aqui, mesmo considerando que o ouro vai talvez possivelmente se valorizar até lá? Vocês acham que isso faz sentido? Não faz sentido? Quero saber a opinião de vocês nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo, então já deixem seu like, cliquem no sininho, inscrevam-se no canal. Fiquem à vontade na seção dos comentários. Eu vejo vocês amanhã ou ainda hoje no próximo vídeo aqui do canal. Um grande abraço e até mais.